aquelas atividades que estão no Forms Uhum. É as mesmas que estão no livro e no portal também. são, são as do livro, não são do portal, são as do livro. Tá ok. Pronto. Bom, gente, as atividades que estão lá que eu mandei no grupo do WhatsApp agora para vocês, é um link a respeito da plataforma Microsoft Forms. Essa plataforma é a plataforma que nós vamos realizar as avaliações oficiais, tá? Nesse bimestre agora. Então, isso foi uma medida tomada pelo grupo do qual a faculdade ela faz parte, né? E essa medida foi tomada a partir da necessidade de manter o isolamento social, né? Então, não teria sentido, depois do isolamento social, a gente sair para fazer a prova e voltar para o isolamento, né? Nós temos mais de 8.000 acadêmicos circulando, não teria sentido algum essa, essa atitude. Então, foi encontrada várias soluções, né, para que a gente pudesse realizar essa avaliação oficial. A solução que eu julguei sendo a mais plausível é de utilizar essa plataforma em si, tá? Entre as soluções possíveis, existia a solução de fazer a prova direto no AVA, tá? Mas como vocês sabem, a plataforma do AVA ela vai precisar carregar todas as disciplinas quando vocês entram. Então, pode ser que isso fique muito pesado na internet. Quando a gente está falando de prova em si, é melhor a gente fazer algo que é exclusivo. Então, foi criado, a gente consegue criar um questionário, como esse que eu mandei para vocês ainda agora. E esse questionário é só ele é leve, você pode abrir ele com qualquer banda de internet que não vai ter problema algum, né? Então, a gente consegue realizar ele de uma forma bem simples. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de estudo epidemiológico, tá? Na aula passada nós tivemos o feriado, né? Então eu vou falar de todos os tipos de estudos epidemiológicos hoje. E vocês vão observar que, se a gente prestar atenção nos tipos de estudo e como que funcionam esses estudos, vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças, né? É uma forma simples de entender e de fazer um estudo em si, né? Não é como, é mais para que vocês consigam identificar os tipos de estudo, né? Então, com a aula, o auxílio do livro didático, o material de pré-aula e pós-aula que está lá no AVA, ele é bem eficiente para que a gente consiga entender esse material. Tem um vídeo resumo da unidade também, que ele esclarece bastante, ele fala dos autores, tudo direitinho. Então, vocês vão conseguir desenvolver esse conhecimento aí de uma forma bem eficaz. Quando a gente fala de estudos epidemiológicos, né, nós estamos inicialmente dividindo em dois tipos de estudos, tá? Tem o estudo observacional e o estudo experimental, né? Só por essa palavrinha observacional e experimental, né? O que a gente consegue identificar de diferença entre eles? Primeiro, que um estudo observacional é aquele em que o pesquisador, né, ele não vai testar nada, ele não vai submeter esses participantes da pesquisa a alguma coisa, tá? Então ele não vai submeter a pessoa para poder executar algo, tá? O que ele vai fazer é observar. Então ele observa o que está acontecendo a partir daquele estudo em si, tá? Já um estudo experimental é aquele em que você vai executar algo, então esse pesquisador ele é ativo, o observacional ele é mais passivo, e no experimental esse pesquisador ele é mais ativo durante o desenvolvimento da pesquisa. Os estudos observacionais eles podem ser descritivos ou analíticos, né? Entre os estudos descritivos, são aqueles que descrevem alguma coisa, descrevem algo que já aconteceu, por exemplo, né? Ele vai descrever de duas formas. Tem o relato de caso, né?
e tem a série de casos. Né? Então, relato de caso vai ser normalmente o relato de caso de um paciente em si, até existem relatos de caso de grupos de pacientes, mas isso a gente costuma chamar, dentro de estudo epidemiológico, como sendo uma série de casos, né? E não um relato de casos. Já os estudos observacionais analíticos, nós temos 4 tipos: o estudo transversal, o de caso controle, o de coorte e o estudo ecológico. Né? Ao longo da aula, nós vamos verificar esses 4 tipos de estudo também. Né? E ainda vamos verificar a respeito dos estudos experimentais, que pode ser um ensaio clínico randomizado, né? Um ensaio de campo ou um ensaio comunitário. Né? Notem que quando vem a palavrinha ensaio na frente do tipo de estudo, significa que algo está sendo feito pelo pesquisador. Tá? Essa é uma dica importante. Se está escrito ensaio, é porque algo está sendo experimentado naquela pessoa, ou naquela comunidade, ou naquele espaço em si, para que a gente possa identificar o que tem acontecido. Dito isso, a gente pode começar a pensar algo relacionado ao que nós estamos vivendo hoje. Né? O que nós estamos vivendo hoje? Hoje nós estamos vivendo uma pandemia, né? Uma pandemia a respeito do Covid-19. Esta pandemia em si, vocês devem ter visto que existem, ao longo do mundo, existem tentativas de controle desta pandemia em si. Entre essas tentativas de controle, a gente precisa inicialmente identificar que existem coisas que são tomadas, atitudes que são tomadas, né, com base científico, e atitudes que são tomadas com base exclusivamente práticas, tá? E não científicas. Acontece o seguinte: por exemplo, para fazer pesquisa no Brasil, né? No Brasil e em alguns países do mundo, por que eu falo no Brasil? Porque o Brasil é um dos países que possui uma legislação, não é lei, mas é uma legislação a respeito de pesquisa de maior visibilidade, ou seja, os estudos, para se realizar um estudo no Brasil hoje, né, é muito mais difícil do que realizar em estudos em outros países. Né? Existem países que a gente consegue realizar teste com gestante, teste com criança, teste com indígena. Né? No Brasil isso não pode fazer. Tá? Então, por exemplo, eu não posso, quando as pessoas perguntam se a gestante é grupo de risco. Tá? A princípio, a gente não pode falar que gestante é um grupo de risco. Não cientificamente. Por que não pode? Porque não foi feito estudo com gestante e também não se fará estudo com a gestante agora. Tá? O que é que pode ser feito? Pode ser feito depois um estudo retrospectivo para identificar dentro de uma população que poderia ter ali uma quantidade significativa de gestantes, quantas delas foram acometidas pela doença. Tá? Então, é diferente eu fazer um estudo retrospectivo. Um estudo retrospectivo é aquele que já passou. Para um estudo prospectivo, é aquele que vai ser realizado. Tá? Para que vocês não esqueçam isso. Né? Os meninos aí que gostam e as meninas que gostam de carro, né? Quando a gente vai olhar um carro que é retrô, é um carro antigo, né? A mesma coisa é um sapato que é retrô, uma foto retrô, né? São coisas que são antigas, algo que já passou, né? E o prospectivo, quando você compra um eletrônico, esse eletrônico muda só no final dele. É um celular, por exemplo. Tem um celular XY, aí depois no outro ano eles vão lá e lançam o celular XY Pro, que é um celular mais novo, que é um celular que está em desenvolvimento depois, tá? Então ele é um prospectivo e o outro é um retrospectivo, tá? Retrospectivo que já passou, prospectivo é algo que vai ser realizado ainda. Tá? Então a gente pode identificar essas diferenças importantes quando fala de estudos epidemiológicos. Existem estudos, por exemplo, do uso
de determinados medicamentos, só que eu não posso sair testando medicamentos, invariavelmente, para qualquer doença. Tá? Eu tenho algumas premissas que precisam ser identificadas, que entre elas existem uma série de princípios. Entre esses princípios, tem princípios de ética, tanto ética médica quanto ética em pesquisa. Tá? Quando se faz um teste com fármacos, por exemplo, eu vou fazer um teste com um novo fármaco, né? Só que já existe dentro da literatura médica mundial, já existe um fármaco que ele combate aquela patologia. Tá? Então, se eu vou criar um novo fármaco, eu preciso passar por uma série de testes antes in vitro, né? Depois com modelos animais ou modelos anatômicos, para depois eu fazer esse teste que é o teste em vivo, e depois eu fazer um teste com seres humanos. Tá? Acontece que em casos de pandemia, o que surge é o seguinte: eu tenho um provável medicamento, né, que pode vir a trazer benefícios, eu vi isso em laboratório, ele pode trazer um benefício, mas eu não tenho resultados ainda, teste em seres humanos ainda para falar se ele é eficaz ou não. Eu posso sair do estudo em vivo, in vitro, e administrar ele nos pacientes? Né? Teoricamente, não. Tá? Mas em casos de pandemia, isso é possível. Tá? Isso é possível, mas é algo não científico. É algo muito mais uma resposta, uma resposta para a população que os governantes acabam utilizando. Tá? Como vocês são, em sua maioria, acadêmicos de farmácia, vocês devem estar imaginando do que eu estou falando. Né? Nós estamos falando da utilização da cloroquina e da hidroxicloroquina também, que tem sido utilizado, né? Ela começou a ser utilizada na Europa, né? E a partir do momento em que ela foi utilizada na Europa, foram lançados 2 artigos. Esses 2 artigos que foram lançados na Europa, eles não eram artigos de estudos finalísticos, ou seja, não eram artigos de estudos que já haviam sido, já tinham comprovação científica. O que ele tinha era uma ideia do que poderia acontecer. E a partir desses 2 estudos, vários governantes começaram a entender que não, ela é eficaz, vamos fazer, vamos resolver com isso. Tá? Aqui no Brasil, em Manaus, né, lá na Europa ainda teve a associação de médicos que trabalham muito com medicamento, identificou que o teste que eles estavam fazendo deveria ser retratado, aquele artigo, porque ele não dava cunho científico para a administração em pessoas com o caso do Covid-19. Né? Ela funciona muito bem para outras situações, mas não para o Covid-19 em si, era o que eles estavam dizendo. Né? Ou que pelo menos essa pesquisa ela não tinha dados epidemiológicos para fazer essa utilização. Acontece que aqui no Brasil, em Manaus, vocês devem ter visto a quantidade de pessoas que já foi acometida pelo Covid-19 em Manaus. E aí vocês vão observar o seguinte: lá eles estão fazendo estudos, né? Estudos sim da forma com que deveriam ser feitos, né? Com as pessoas, identificando a eficácia do medicamento, né? E eles identificaram que a dosagem que o pessoal está utilizando, né, em outros países, né, ela é potencialmente letal, né, para pacientes com Covid-19. Né? Esse estudo ainda não foi publicado, foi publicado um pré-print, que é uma prévia do estudo, tá? Mas ele ainda vai ser publicado no decorrer dos próximos dias. Então, por vocês serem acadêmicos de farmácia, eu indico que vocês busquem mais um pouquinho sobre isso, né? Buscar saber um pouquinho mais sobre o que está acontecendo, porque isso vai engrandecer muito para a vida acadêmica de vocês também. Tá? Então, é algo que a gente precisa tentar vivenciar ao máximo, né? E trazer para aquilo que vocês estão estudando. Quando a gente fala de relato de caso, tá? Eu trouxe um exemplo aí de um relato de caso, né? Não é o estudo completo,
mas é uma parte do estudo, ali eu tenho o título, né, que é a oclusão arteriosclerótica da artéria abdominal com um fluxo arterial para os membros inferiores mantido pela artéria mesentérica inferior. Relato de caso. O que eu quero que vocês identifiquem aqui? Um estudo, um relato de caso em si, ele vai te dar como método, olha só, as informações foram obtidas por meio da revisão do prontuário, entrevista com o paciente, registro fotográfico dos métodos diagnósticos aos quais o paciente foi submetido e revisão da literatura. Ou seja, é um relato de caso. Pegou-se, então, o prontuário do paciente, pegou o prontuário do paciente, pegou os dados, fizeram uma entrevista, tá? Ele poderia ser feito de duas formas. Só com o meu prontuário do paciente é algo prospectivo? Não, é algo retrospectivo, que o prontuário é algo que já aconteceu, tá? Mas ele fez tanto, né, algo voltado para o prontuário, né, algo passado, quanto ele fez uma entrevista. Então, ele fez algo ainda além do que já tinha acontecido. Então, a parte temporal, ela entra aí também. A série de casos. Na série de casos, nós temos, bem aqui, ó. O estudo é de essência ciliar primária, considerações sobre 6 casos da síndrome de Cartegen. Aqui nós temos pacientes que apresentam proliferação de vírus e bactérias, sua incidência varia, ele dá proporção, uma para cada 20 mil a uma para cada 60 mil pessoas. Como consequência, os pacientes apresentam infecções crônicas, e ele vai me dar aqui que esse estudo ele não foi feito com uma pessoa. Ele está falando aqui, ó, nesse trabalho relatamos 6 casos, tá? 5 com a síndrome completa e um caso com a síndrome incompleta. Revisamos a literatura sobre o assunto, tendo como foco aspectos diagnósticos, terapêuticos e clínicos dessa doença, né, que é de cinésia ciliar primária. Tá? Então, essa série de casos, como eu já tinha falado para vocês, é quando a gente pega não só uma pessoa, né, não só um paciente ali para se tornar o participante, e sim um número maior de pessoas, mas eu não vou fazer uma pesquisa, eu não vou apresentar uma coleta de dados extensiva, algo assim, não, eu quero falar sobre o caso, sobre a patologia que a pessoa está apresentando, então, a doença que a pessoa está apresentando, então eu vou fazer isso com uma série de pessoas, né? Aí algumas pessoas falam assim, mas é um estudo, é uma série de casos só com 6 pessoas. Sim, pode ser uma série de casos com menos pessoas, né? Ou pode ser uma série de casos com mais pessoas. E isso não define que esse estudo ele não tenha seu valor, ele tem seu valor. Né? Que ele está falando ali de diagnóstico terapêutico e clínico da doença em si. Dentre os estudos observacionais analíticos, né, nós temos o estudo transversal. O exemplo que ele surge lá no nosso livro didático é o seguinte: foi realizado um estudo de prevalência de anemia em crianças atendidas em unidades básicas de saúde. Né? Então, um estudo sobre a prevalência de anemia em crianças que já foram atendidas em unidades básicas de saúde. Fizeram parte da amostra 2.992 crianças com idade entre 6 e 23 meses, né, que procuraram atendimento médico nos 160 postos de saúde do estado de São Paulo. Tá? A gente tem que pensar o que é que foi aplicado de questionário. Tá? Informações demográficas, biométricas, dados sobre nascimento, alimentação, além do exame de sangue para dosagem de hemoglobina, e os resultados encontrados apontaram prevalência de anemia de 59% no sexo masculino, nos meninos que nasceram com baixo peso e foram amamentados por período inferior a 2 meses. Tá? Então, o que ele está nos mostrando aqui? Ele está nos mostrando um estudo transversal, tá? Algo que acontece, né, na linha transversal com relação àquela amostra. Tá? Ele vai pegar a amostra e vai comparar ela transversalmente, né, comparando as variáveis em si. O estudo observacional analítico caso controle, né, nós temos como exemplo
um estudo realizado em Belo Horizonte, no grupo de caso, era formado por 300 mulheres, com idade entre 25 e 75 anos, diagnosticadas e tratadas com câncer de mama em um hospital universitário. Né? Aí dá o período temporal de quando foi isso, e o controle foi formado por 600 pacientes, tá? Do ambulatório do mesmo hospital. Então, o que ela está nos falando aqui? Ó, eu tenho um grupo, né, que era formado por 300 mulheres. E eu tenho um outro grupo formado por 600 pacientes do ambulatório, tá? Que é o controle. Por isso que o nome é caso controle. Tá? Dois grupos foram pareados, tá? Pareados. Eu tenho o grupo de baixo, que é o grupo caso controle, é o grupo controle, e o grupo de cima, que é o grupo de estudo em si. E eles foram pareados, então foram analisados por idade, por data de diagnóstico, então a idade pareada com idade, a data de diagnóstico pareada com data de diagnóstico. Né? Como resultado, observou-se a presença de antecedentes familiares, relevou forte associação, indicando risco maior que 9 vezes para essa neoplasia. Né? Já a história reprodutiva teve média associação, enquanto a baixa renda e o uso de anticoncepcionais tiveram baixa associação. Tá? Então, o que eles conseguem observar? Eles pegam dois grupos, né, e comparam esses dois grupos, sempre pareando as suas características. O estudo de Koch, né, é a experimentação ao fumo, né, e o desenvolvimento de câncer bucal a exposição ao fumo e ao desenvolvimento de câncer bucal foram investigados em uma corte formada por 59.500 médicos de ambos os sexos, né, com registro médico britânico, que corresponderam ao questionário informando se eram fumantes, a data de início do hábito de fumar e a quantidade de cigarros fumados. Se eram ex-fumantes, incluíam a idade em que haviam parado de fumar, ou indicavam-se apenas como não fumantes. O estudo teve início em 1964 e os dados constantes no atestado de óbito eram fornecidos pelas repartições encarregadas pelos registros de mortalidade, durante o período de 5 anos. A conclusão do estudo foi que houve associação estatisticamente significativa entre o hábito de fumar e o câncer. Tá? Ou seja, o que é que nós conseguimos identificar aí? Né? Nesse estudo de coorte, eu consigo identificar que há uma relação significativa se eu conseguir unir essas variáveis. Tá? Então, eu preciso identificar como que ocorre o estudo, né? Que foi formado pelo número de pessoas, né? E como é que essas variáveis eram realizadas e aplicadas, né? Dentro daquele período, e a gente consegue identificar a partir dos registros de óbito a quantidade e a relação entre o hábito de fumar e o câncer em si. Né? Já o estudo ecológico, né, ele tem como exemplo aqui o estudo ecológico sobre o desenvolvimento da saúde no Brasil. Né? O método que esse estudo nos aponta, né, é a respeito das unidades de análise, né, está falando aqui, são unidades de análise, 26 estados brasileiros e o Distrito Federal. Né? Então, ele pega uma quantidade expressiva, né, todos os estados brasileiros, né, junto com o Distrito Federal, e nessas unidades foram avaliados os níveis de saúde por meio do Índice de Desenvolvimento de Saúde. Né? Essa abordagem se aproxima metodologicamente da iniciativa de se medir o desenvolvimento populacional por meio do Índice de Desenvolvimento Humano, um indicador sintético que integra a avaliação dos aspectos quantitativos e qualitativos. No Índice de Desenvolvimento é medido por meio de comparações do PIB, longevidade e educação em diferentes nações, e a finalidade é aferir o desenvolvimento de uma população, considerando não apenas a dimensão econômica, mas também características sociais, culturais, políticas que influenciam a qualidade da vida humana. Isso é o que nós estamos vendo como um estudo analítico e ecológico. Tá? Ele vai levar em consideração todas essas variáveis em si, para que ele possa comparar e identificar o seu resultado. O estudo clínico randomizado, ele vai avaliar, né? Ele vai ser realizado a partir
aqui no exemplo, ensaio clínico randomizado com portadores de câncer que apresentavam queixa de dor maior ou igual a 4 na escala numérica de dor, né? A escala numérica de dor ela varia de 0 a 10, e diz a maior ou igual a 4. Foram criados dois grupos paralelos, né? Um experimental, o qual recebeu a aplicação da acupuntura auricular em pontos de equilíbrio energético, e o outro, né, em pontos indicados tratamento de dor, e um outro placebo, né, em que foram aplicados pontos placebos fixos. Ambos os grupos receberam a aplicação de agulhas semipenetrantes em 8 sessões. Né? O que é que nós temos aí? Nós temos dois grupos de pessoas, né? Mas são dois grupos de pessoas em que em um dos grupos de pessoas eu utilizo um medicamento, eu utilizo um método, esse é um método não farmacológico para o alívio da dor, né? Então eu utilizo um método não farmacológico, né, que nos pontos específicos, nos pontos corretos, e em um outro grupo foi aplicado o mesmo método, porém em pontos em que não existe eficácia comprovada. Então utilizaram a mesma técnica, só que em locais diferentes. Isso para um efeito placebo, para conseguir identificar qual era a relação, né? A conclusão que eles tiraram é que a acupuntura auricular foi efetiva na redução da dor de pacientes em tratamento quimioterápico, né? Então, essa foi a conclusão que eles tiveram. O ensaio de campo, né, ele vai envolver pessoas que estão livres de doenças. Tá? Então, o ensaio de campo ele não é feito com pessoas doentes, sim com pessoas livres de doenças. Mas pessoas sob o risco de desenvolver as doenças. Tá? Os dados são coletados no campo em si, né? E envolve um grande número de pessoas, utilizado também para avaliar intervenções. Tá? Então, não só avaliar as pessoas em si, mas também a intervenção. Tá? A exemplo do que já foi realizado, né, nós temos o exemplo da vacina Salk, que é uma vacina que é utilizada também para a paralisia infantil. Tá? E a utilização do ensaio de campo e de intervenção para o uso de pesticidas e aí a avaliação do chumbo sérico, né, no chumbo no sangue das crianças. Né? E o ensaio comunitário, né? O ensaio comunitário é a avaliação da efetividade de estratégias de prevenção e controle da leishmaniose visceral humana no município de Feira de Santana, no estado da Bahia. Né? Como resumo, ele vai apresentar como é que aconteceu esse estudo. A gente vê lá na parte da metodologia. Olha só. Ao todo foram avaliadas 2.362 crianças. 688 na primeira área, 782 na segunda e 892 na terceira área. A densidade de incidência da infecção foi, né, e ele vai nos falar aqui como é que ocorre esse ensaio comunitário. Esse ensaio comunitário, ele não está falando apenas de uma população, tá? Ele está falando de como essa leishmaniose, né, ela se dá no município em si, identificando por áreas específicas, né, e vendo como é que ele se dá naquela população. Tá? Então, é isso que ele vai nos mostrar. Uma população específica, né, e nessa população como que ocorre essa doença. Tá? O que a gente tem que ter um cuidado com resultados de estudos, né, é que eu não posso pegar um resultado de estudo de um país diferente do que o meu, eu não posso pegar e comparar o que está acontecendo em um determinado estado e falar que isso vai acontecer em todos os estados, porque as populações são diferentes. Tá? Então, a gente precisa ter um cuidado maior com relação aos estudos em si. A epidemiologia, gente. A epidemiologia, ela vai estudar o processo da doença. Tá? Dessa forma que a gente acabou de resumir ali no início, né? Com todos esses tipos de estudos, né? Ela busca, né, a prevenção, o controle ou erradicação de doenças em si. Tá? A ideia da epidemiologia, né, é que a gente consiga identificar quão nocivas são essas patologias, né, para aquela área, né, para aquelas pessoas que ela está verificando em si.
Por que é importante eu identificar isso nos estudos? Porque a partir disso a gente consegue trabalhar com a prevenção, né? A gente consegue trabalhar com o controle de determinadas doenças, né? E a gente consegue trabalhar com erradicação de algumas doenças, né? Por exemplo, que é o caso do sarampo, que nós tínhamos o sarampo como sendo uma doença erradicada no Brasil, né? Hoje já não temos mais, mas ela já foi erradicada, né? Então a gente já teve a inexistência de casos, né? E agora nós temos casos novamente, né? Para que a gente possa realizar uma ideia do que isso significa, né? A etimologia da palavra é epidemiologia, né? Logia é o estudo, né? Demo, população, e epi é sobre. Então, é um estudo, né? Sobre a população, tá? E o que sobre a população? São estudos sobre doenças, né, e causas das doenças naquela população em si, né? Então é isso que tem que ficar claro, que o estudo epidemiológico, ele tradicionalmente não vai ser espelhado para outras populações, porque foi um estudo que é para aquela população, naquele, então o valor científico, o cunho científico dele, eu até posso comparar com outras populações, mas precisa ter uma justificativa importante para isso, né? Então, tem que pegar variáveis que são semelhantes para que eu possa identificar essa relação. Três aspectos práticos da prática epidemiológica são população para estudo, eu preciso reconhecer qual é a população a ser estudada, o controle dessas variáveis, o controle dessas questões que vão ser que podem ser confundidoras, que podem atrapalhar ali na hora de analisar os dados, e a apropriada aferição dos eventos e a expressão dos resultados, tá? Você tem um cuidado muito grande com a relação aos resultados e aos eventos que está acontecendo com a pesquisa, para que a gente não tenha um resultado insatisfatório, né? Aplicações da epidemiologia, através de estudos determinantes para a saúde e enfermidade, investigar os fatores que influenciam a situação de saúde, então a partir daí que se começa a aplicá-la. A análise das situações de saúde, através da informação da situação de saúde da população, determinação de frequência, distribuição de eventos, né? Então, a partir daí, a gente consegue identificar como que aquela patologia ela se desenvolve naquele tipo de população, e a avaliação de tecnologias e processos no campo da saúde em si, que vai ser avaliar o impacto das ações propostas para alterar a situação encontrada, né? Então, a partir daí, a gente consegue entender o quanto que essa epidemiologia ela faz parte do nosso cotidiano, né? A base histórica dela vai falar que a epidemiologia ela inicia junto com as teorias de saúde e doença, né? Que vem desde a teoria miasmática, da unicausal, as teorias que nós já vimos ao longo das primeiras aulas, né? E com base nisso a gente acaba chegando na teoria multicausal, e a partir dessa teoria multicausal eu preciso começar a entender como é que funcionam essas doenças em si, e aí é que nasce a epidemiologia, né? A partir de estudos do porquê que eu tenho essas doenças em si, né? Mas se a gente for olhar historicamente, ela pode estar associada, né, a duas épocas, macroépocas ali, que é a época da antiguidade e a época da era moderna, que é o que nós temos esse quadro lá no livro didático, né? E aí aparece lá Hipócrates, o pai da medicina, como sendo, no seu trabalho sobre dos ares, das águas, dos lugares, né? Então ele pegou a partir da relação do indivíduo e doença com o meio ambiente, né? Como é que se dava essa relação que a pessoa tinha com o meio ambiente e o quanto isso causava doença nessa pessoa, né? Galeno no Império Romano, posteriormente, falando também sobre a questão de saneamento. Depois nós temos na Era Moderna outros estudos, vem estudos a respeito da tuberculose, vem estudos a respeito da cólera. Isso tudo é importante para que a gente chegue até no que nós temos hoje de epidemiologia em si, né? E hoje a gente consegue, a partir de estudos epidemiológicos, identificar qual é o fármaco mais eficaz para aquela doença, ou em que local que a gente precisa
ter um cuidado maior com determinadas patologias, né? Quais são as áreas que são endêmicas para determinadas situações patológicas em si, em uma análise de linha do tempo, né? E de uma forma bem simplificada ali, surge na parte inferior da seta, né? Hipócrates como sendo dos ares, águas, lugares, depois saneamento, as primeiras tabelas mortuárias em Londres, depois avaliação socioeconômica de trabalho, doenças e morte, qual é a relação entre essas variáveis. Já Pierre Louis quantificou casos de tuberculose através e a eficácia do tratamento clínico. Foi feito estudo da cólera mapeando o local onde os doentes viviam, né, por John Snow. William Farr, Sistema de Informação em Saúde, tá? Primeiro sistema de informação em saúde que surge na Inglaterra e no país de Gales. Frederick Chandler nos dá a contribuição importante para a medicina social, e a partir da medicina social você sabe que surge a saúde coletiva em si. Já as condições sociais e políticas do tifo, né, febre tifoide, mais a medicina social na Alemanha, foi já em 1848. No século XIX, surgem conhecimentos importantes para a epidemiologia científica, né? E de lá para cá a gente só tem crescido com relação à epidemiologia, e certamente nesse ano agora nós teremos muitas outras publicações, né? Voltando um pouquinho ali para o Covid-19, né? Se nós pesquisarmos em bases de dados, com certeza vocês já tiveram, estão no quarto semestre, eles já tiveram alguns trabalhos ao longo da faculdade, onde pediram para que vocês buscassem artigos científicos na internet. Então, se você for realizar uma busca em base de dados sobre estudos sobre o coronavírus, né? O coronavírus existe porque existem outros vírus dessa família, da mesma família do coronavírus, né? Então, que não são o Covid-19, né? Covid-19 é o que surge no ano de 2019. Então, os outros, eles já são estudados há bastante tempo, né? E já tem muita publicação científica a respeito dele. Já o Covid-19 em si, somente agora, nesses primeiros meses do ano, nós temos uma quantidade imensa de artigos publicados, né? Não são artigos publicados com a utilização de fármacos, como eu já havia falado para vocês, mas eles são artigos que informam com relação ao desenvolvimento da doença, em relação ao surgimento, os primeiros casos, e a própria relação dele com outros vírus da sua família. Com relação aos estudos descritivos, né, eles podem aparecer, eles vão nos dizer e vão nos mostrar como conhecer, né, conhecer como as doenças se distribuem e quais são os determinantes, né, como o que determina o aparecimento dessa doença naquela sociedade, né. E também ele auxilia na identificação dos problemas de adoecimento da comunidade, da coletividade em si, né. Então, são estudos descritivos que nos dão essa base, são estudos que nos norteiam com relação a esses aspectos, e não somente aspectos voltados para a saúde, mas aspectos voltados para tudo aquilo que faz parte do processo de saúde e doença, né? Todos aqueles aspectos ou determinantes do processo de saúde e doença que podem estar envolvidos, né? O objetivo dele é informar sobre a distribuição de um evento na população, então o evento na população sendo pessoa, tempo e lugar, e em termos quantitativos, pode ser de incidência ou de prevalência, úteis para administradores, né, para alocação de recursos, elaboração de programas de prevenção, e os epidemiologistas, o primeiro passo para a pesquisa de fatores determinantes e fatores de risco. São os estudos descritivos que nos dão essas possibilidades. A ciência, na ciência epidemiológica, é fundamental os conhecimentos das circunstâncias sobre as quais se desenvolve o processo de doença na população.
Para que eu possa identificar como é que desenvolve o processo de saúde e doença na população, eu preciso entender essas questões são primordiais, né? Essas 4 questões, incluindo onde e quando ocorre determinada doença, onde é que tem ocorrido essa doença, quando que essa doença ocorreu, né? Existem grupos populacionais que são mais vulneráveis para essa doença? Existe alguma época do ano em que aumenta o número de casos? Pertencer a uma classe determina a presença de diferenças nos riscos, né? Sabem que algumas doenças, quando a gente observa, algumas doenças, elas podem ser consideradas doenças que acometem mais a determinadas classes sociais, né? A própria questão do Covid-19 em si. Quais foram as classes sociais no Brasil, né, que inicialmente, né, adquiriram a doença, né? Essa doença é uma doença importada, né? Então, o princípio é o seguinte: quem trouxe ela para cá, né, foi quem estava fora, tá? Então, começa por aí uma relação. Porém, é uma doença de alta transmissibilidade, né? Por ser uma doença de alta transmissibilidade, né, eu tenho que é aquela primeira lá, quando e como ocorre determinada doença, né, se ela é de alta transmissibilidade, eu já não posso falar que essa doença acomete mais a classe A, B, C ou D. Tá? Ela inicialmente entrou no país através de uma classe, mas ela não pode ser dita como sendo uma doença de uma classe determinada. Tá? Que é diferente da gente pegar, por exemplo, a hanseníase, a tuberculose, que elas são que acometem mais determinadas populações. A epidemiologia tem sido descrita como estudos determinantes da distribuição de doenças na população, e os principais determinantes são o tempo, lugar e a pessoa. Quando a gente fala de pessoa, a gente está falando aqui de quem foi afetado, né? Quem foi afetado pela doença, qual é essa pessoa, né? Quando foram afetadas essas pessoas, é o tempo, e onde foram afetados é o lugar, né? Então, eu preciso, em um estudo epidemiológico, né, identificar esses 3 itens aí, esses 3 determinantes, que são a pessoa, o tempo e o lugar. Quando a gente fala de um intervalo de tempo decorrido de eventos a partir de determinada marca cronológica. Essa variável pode ser medida em horas, dias, semanas, meses ou anos, né? Então, eu posso identificar, por exemplo, no sentido de horas, em quanto tempo os sinais e sintomas eles aparecem. Isso pode ser medido em horas, pode ser medido em dias, pode ser medido em semanas, pode ser medido em meses, pode ser medido em anos para determinadas doenças, né? Tem doenças que a pessoa ela pode entrar em contato hoje e desenvolver a doença com agente patogênico hoje, desenvolver essa doença somente daqui a 10, 15 anos. Né? O intervalo cronológico é desse tempo em datas estabelecidas por marcos cronológicos que fazem parte do intervalo de tempo. E o período que é a variável usada determinado cronologicamente, por exemplo, na terceira semana do mês, ou no mês de janeiro de vários anos, e pode limitar também períodos do dia, como manhãs ou ainda em horas marcadas. Quando a gente consegue identificar que essas variáveis elas são importantes com relação ao tempo, eu posso falar o seguinte, que, por exemplo, o H1N1, né? H1N1, ele acomete a própria influenza, no geral, acomete as pessoas em determinado momento do ano, né? Aí a gente vai observar o seguinte, a vacinação. Quando que a vacinação é feita? Agora nós estamos em época de vacinação. E aí o pessoal se pergunta, mas por que agora? É agora porque a doença costuma matar, né, costuma levar a óbito mais pessoas no inverno, né? Só que não estamos pensando no inverno de todo o Brasil, né? E sim no inverno da maior parte do Brasil, que vai acontecer agora nos próximos meses, tá? Então a campanha é feita antes, né, do que vai acontecer agora. Isso precisa ser modificado, seria interessante modificar no sentido de identificar aqui na região, né, nós não temos as estações de ano em si, o que nós temos são
os períodos, né, de estiagem, períodos de chuva, né, e aí nesse período é que as pessoas acabam tendo mais contato com os rinovírus também. O espaço físico é importante, né? Vem sido aqui empregado e denota a totalidade das coisas, materiais sendo vivas ou inanimadas, cuja associação no mundo ou parte delimita deste é formada. O espaço ele pode ser organizado e subdividido em lugares determinados e preferencialmente perfeitamente definidos, né? Diferentes critérios, como variáveis geopolíticas, variável política administrativa e variável geográfica. Quando a gente fala de variáveis de espaço, eu estou falando daquela localização e por isso entra a parte de variável geopolítica. E aí vocês vão observar que os estudos epidemiológicos, eles geralmente aparecem mapas para que a gente consiga visualizar como é que se dá a doença naquela região em si. A paisagem contando os elementos, né? Elementos naturais e elementos artificiais, né? Sendo na presença de elementos naturais, independe da ação do homem, né? Ou seja, o solo, a fauna e a hidrografia, né? Já os elementos artificiais são aqueles acrescidos pelo homem à paisagem modificada através de represas, obras de irrigação. Fatores ambientais são naturais, né? Os estudos epidemiológicos que associam maior ocorrência de doenças de acordo com variáveis ambientais, como a localização, relevo, características hidrográficas, a vegetação, o clima e a fauna, né? Estudos também descrevem doenças relacionadas a fatores ambientais artificiais, né? Que fatores ambientais artificiais? Se eu posso falar que determinadas doenças elas surgem a partir do momento em que a população, né, o homem, ele começa a destruir a paisagem natural, né? Pelo desmatamento, pela emissão de poluentes, uso excessivo de agrotóxicos, né? Por exemplo, se a gente for pegar as arboviroses, né, a gente vai observar que a destruição da mata em si, ela faz com que as arboviroses elas venham se desenvolver nas cidades em si, né? Então, aquelas doenças que acometiam mais a região das matas acabam vindo para a cidade, né? Na verdade, a cidade que está crescendo para a região em si, né? Variáveis populacionais ou demográficas são variáveis com relação ao local, né? Se é urbana, se é rural, né? Com relação ao estado civil também, profissão, etnia. E aí, quando a gente pega um gráfico desses, esse gráfico vai nos mostrar onde, quando e quem adoece por determinada doença, né? Ao olhar um gráfico desses, né, essa figura aí nos dá a distribuição por gênero, faixa etária de indivíduos estudados com doença de Chagas em fase aguda, né? Quando eu consigo olhar para esse gráfico, eu consigo ver que eu tenho aqui o gênero, né, ali na legenda, né? Aí aparece a faixa etária, aparece o número de casos, tá? Se eu consigo comparar isso, né, é porque o gráfico ele foi eficaz com relação a onde, quando e quem adoece, né, sobre a doença de Chagas em si. Eu consigo identificar que eu tenho ali 12 casos, né, de homens, né, na faixa etária de 12 a 17 anos, tá? Quando isso entre 1988 e 2005, e onde que eu consigo responder através da leitura do título, né? Apesar de ter um erro no título da figura, né? O município de Beata, localizado no interior de Pernambuco, possui 60% da população idosa. Diante desse fato, o secretário de Saúde resolveu realizar um estudo descritivo para identificar o perfil demográfico e as condições de saúde dessa população idosa. Como pode ser realizado o estudo e quais os aspectos devem ser considerados? Quando a gente observa, né, que a pergunta dele é a respeito
de como realizar um estudo, eu preciso entender primeiro que eu tenho duas formas de realizar um estudo. A primeira forma é identificar dados que já existem, né? Então, dados que já existem no sistema de informação, né? Esses dados rotineiramente são coletados na unidade de saúde por inquérito, né? Então, o agente de saúde pode coletar isso na casa da pessoa, ou isso pode ser coletado na pré-consulta, né? Ou então, se esses dados não são previamente descritos no sistema de informação, aí sim eu vou precisar realizar um, um inquérito prospectivo em si, né? Então, eu tento primeiro o retrospectivo para depois ir para o prospectivo. Quando a gente fala de estudos experimentais e de corte, né, nós estamos falando que tem estudos descritivos que analisam e descrevem a situação da saúde da população e estudos analíticos que investigam as hipóteses levantadas pelos estudos descritivos. Então, o que eu estou falando aqui, o estudo analítico, né, ele é uma complementação de um estudo descritivo. Os estudos experimentais, né, epidemiológicos, né, são estudos que vão nos informar o tipo de unidade de investigação. Ele pode ser um estudo agregado ou um estudo individuado, né? O que seria isso, um estudo agregado para um estudo individuado, né? O estudo individuado é somente uma pessoa, por exemplo, e o estudo agregado é um grupo de pessoas, né? Ele pode estar dividido segundo o posicionamento do investigador, né? O posicionamento do investigador é aquele que é um estudo observacional, onde o investigador apenas observa o que está acontecendo, né? Ou ele pode ser um estudo experimental, que é aquele que vai ser realizados testes diferentes para diferentes situações e que eu possa comparar esses testes depois. E pode ser com relação à dimensão temporal, que ele pode ser um estudo transversal ou ele pode ser um estudo longitudinal, né? Esmiuçando esses desenhos, né, nós temos a seguinte questão, né? O estudo agregado é aquele de grupos de pessoas, né? Pode ser um grupo de mulheres, de homens, de idosos, né? Um estudo individuado é de apenas uma pessoa avaliada e não comparada a grupos de pessoas em si. Quanto à posição do investigador, o investigador não passivo, ele não interfere na realidade da pessoa estudada ali, então ele é um estudo observacional. Ou eu tenho um investigador que ele é ativo, ele experimenta, ele testa. Esse é um estudo experimental, né? É experimental porque o investigador está experimentando algo. O estudo transversal, seccional, serial é aquele que me dá um retrato, me dá uma fotografia naquele momento apenas, tá? É algo que está acontecendo naquele momento, é algo que está acontecendo naquele exato momento, né? Por exemplo, hoje eu consigo fazer aqui no Brasil um estudo longitudinal sobre o Covid-19? Não consigo, né? Mas eu consigo fazer estudos transversais, seccionais, estudos seriais, que é um retrato, é uma fotografia daquele momento, do que aconteceu no pico da pandemia, do que aconteceu no início. Eu consigo fazer um retrato. Eu não consigo fazer uma análise ainda, não consigo fazer ainda um estudo longitudinal. E aí eu tenho as denominações para cada um desses tipos de estudos, né? No estudo transversal é denominação de estudo ecológico, o longitudinal é um estudo longitudinal, ensaios comunitários são intervenções longitudinais, inquéritos ou surveys, né? São estudos observacionais transversais, os estudos prospectivos de cohort ou o estudo retrospectivo de caso-controle são estudos longitudinais observacionais, e os ensaios clínicos são longitudinais, né? Mas eles podem ser eles são de intervenção, né? Ou são estudos experimentais. Quando a gente vai observar com relação aos estudos de cohort, né? O estudo de cohort eu vou identificar inicialmente a partir de indivíduos que são sadios, né? Então eu pego indivíduos sadios, né? Esses indivíduos sadios eu vou
caracterizar e separar de forma homogênea, né? Com relação à idade, com relação à ocupação, à área geográfica onde eles moram ou trabalham, tá? Então eu tenho que pegar esses indivíduos sadios, né? E com características semelhantes, né? Em grupos diferentes. Um grupo vai ser exposto a determinado agente patogênico e o outro grupo também vai ser exposto a determinado agente patogênico. Tá? Não vai ser exposto. Então, um é exposto e o outro não é exposto, tá? Ao agente. E aí, isso está acontecendo no momento da pesquisa em si. Tá? Passado o tempo, né, eu vou identificar daqueles que foram expostos para aqueles que não foram expostos, quem são os doentes e quem são os não doentes. Né? A partir daí eu consigo realizar o estudo e ter na resposta do estudo de Cote. Quais são as etapas desse estudo de Cote? Primeiro é a seleção de um grupo de pessoas sadias, quanto a doença é investigada, o grupo deve ser homogêneo, então com características bem delimitadas. Dentre elas, a idade, a ocupação, a área geográfica onde mora ou trabalha. Identificar os indivíduos expostos e não expostos ao fator de risco estudado. Então, é o fator de risco em si que eu estou estudando, separando eles em grupo. O acompanhamento precisa ser sistemático e o diagnóstico dos doentes e dos não doentes. Tá? Aí eu vou comparar. Ah, mas essas pessoas que adoeceram, elas estavam fazendo parte de qual dos grupos? Né? E aí, com base nisso, eu consigo uma resposta eficaz. Quais são as vantagens desse estudo? Ele tem alto poder analítico, com maior grau de evidência de fatores de risco, que possibilita acompanhar a história natural de uma doença e medir sua incidência. Tá? Ele consegue medir essa incidência. Já as limitações deles são abandono de pacientes participantes, custo elevado, pois precisam ser feitos exames diagnósticos ao longo do estudo. Então, vamos supor, se eu estou identificando aí uma patologia onde o custo dessa análise é em torno de 100, 200 reais, e eu vou fazer isso N vezes, com grupos de pessoas diferentes, esse custo acaba sendo elevado para o estudo. O estado clínico, o ensaio clínico é diferente do ensaio comunitário, né? O ensaio clínico é aquele que eu chamo de individual ou individuado, né? E o agrupado, que é aquele que é com pessoas, né? Com um grupo de pessoas em si. E os estudos experimentais são sempre longitudinais. Então, sempre que eu faço um estudo experimental, eu chamo ele de um estudo longitudinal, né? O caso controle transversal, eles surgem, né, de estudos analíticos com desenho individuado, observacional longitudinal e retrospectivo. Então, do momento para anterior. Quando eu faço o estudo analítico de caso controle, né, é aquele que eu estou comparando, né, dois grupos de pessoas, tendo sempre um grupo que é submetido e um grupo que não é submetido à ação. Né? E aí, quando eu pego esse grupo que foi submetido, né, eu vou fazer um olhar, ele é retrospectivo, então não é algo prospectivo, não é daqui para frente, então é daqui para trás. Tá? Então, daqui para trás, eu vou pegar aqui o olhar do presente, né, para trás, para o passado. A amostra com características semelhantes, né, e eu vou olhar a que grupo essa pessoa fazia parte. Tá? O grupo caso, que são indivíduos doentes, né, ou o grupo controle, que são indivíduos sadios. Né? Eles foram expostos aos fatores de risco, né? E desses, quais foram os indivíduos doentes expostos nos casos, né? No grupo caso, e quais foram os indivíduos doentes não expostos aos fatores de risco do grupo caso. Já no controle, mesma coisa. Quem são os indivíduos que estão sadios, né? E que não foram, que não foram expostos, né? Que aí eu vou ter como comparar o caso com o controle, né? Em um estudo retrospectivo, que é do momento para trás, né? Não é um estudo que foi experimental ali, né?
O diagnóstico de indivíduos doentes que apresentam características próprias daquela doença. Deve-se tomar cuidado para selecionar pacientes com o mesmo estágio da doença. Então, não posso pegar um paciente que está na etapa inicial de uma doença e compará-lo com um paciente que está na sua fase mais finalística da doença ali, né? Eu preciso comparar com momentos similares. Os participantes do estudo devem ter características semelhantes para garantir a homogeneidade entre os grupos. Pacientes moradores da mesma cidade, regiões socioeconômicas e culturais semelhantes, né? Então, eu preciso sempre ter grupos que são bem próximos para que eu não tenha nenhuma variável que atrapalhe, né, o meu estudo em si. Que é lá aqueles primeiros cuidados que o pesquisador em epidemiologia precisa ter, que é de ter o cuidado com as variáveis confundidoras, né? Então, eu preciso identificar quais são as variáveis para que eu possa separar esses grupos. Separa-se os indivíduos doentes do grupo, caso não doentes, no grupo controle, né? E a partir daí a gente tem os resultados. O estudo transversal, né? O estudo transversal ele vai mostrar, né, como é que se denominam, né, qual é a prevalência, né, daquela determinada doença naquela população, né? Para que eu possa fazer um estudo transversal, eu tenho que seguir determinadas etapas. Entre elas, começa pela seleção da amostra, que ela precisa ser representativa dentro daquela população, né? A partir das próximas, do próximo bimestre, vocês vão ver que vai entrar bem a questão dos cálculos, né? Então, a seleção dessa amostra precisa ser representativa, estabelecer critérios para a eleição dos participantes, que deve ter preferência, né, ou aleatório. Então, eu posso escolher, né, por preferência, por relação às variáveis em si, ou ele vai ser aleatório, qualquer pessoa participando. Determinar se serão utilizados dados primários, né, por meio de inquéritos, questionários ou dados secundários, né? Além de estabelecer fontes de dados que serão utilizados. Isso tudo precisa ser feito antes de começar a pesquisa. Definido o procedimento, elaborar instrumentos de coleta e de registro. Definir quais são os critérios de classificação e diagnóstico e treinar os examinadores. Então, para que eu possa fazer um estudo transversal, eu preciso passar por determinadas etapas em si. Com relação a isso, né, eu vou deixar aquele primeiro slide para que a gente possa ter em mente aqui os tipos de estudos, né, que são importantes para que a gente possa ter este cuidado. Olha, os tipos de estudos epidemiológicos, né? Lembrando que nós temos, dentro dos estudos epidemiológicos, né, estudos que podem ser observacionais ou estudos que podem ser experimentais, tá? A primeira divisão é essa, estudo observacional ou estudo experimental, né? Aquele estudo em que o pesquisador ele não atua de forma ativa naquela pesquisa, né? Ele não atua de forma testando alguma coisa, ele faz mais uma observação sobre a realidade. Ele é um estudo observacional que é subdividido depois em descritivo analítico, né? Dentro dos estudos descritivos, eu tenho aqueles dois tipos de estudo ali que vão falar sobre como ocorre a patologia naquela pessoa, naquele grupo de pessoas. Se eu estou identificando em uma pessoa apenas, né, é o relato de caso. Se são várias pessoas, ali 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 10, 20, 100 pessoas, é uma série de casos, né? Eu posso ter o estudo observacional analítico, que é aquele que eu vou fazer análise com relação às variáveis, né? E aí, se eu vou fazer um estudo analítico, eu preciso identificar se ele é um estudo transversal, se ele é um estudo de caso-controle, se ele é de coach ou é um estudo ecológico, né? Já os estudos experimentais são aqueles que são
testadas algumas ações junto àquela população, aquele grupo de risco em si. Então, eu tenho um ensaio clínico randomizado, eu tenho ensaio de campo ou um ensaio comunitário. Eu espero que vocês conseguiram ter acompanhado, né, durante essa explanação. E aí eu pergunto